Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, do curso de auxiliar veterinário, né? E hoje a gente vai estar falando aqui da apostila de pequeno porte, do módulo 2. Então, para a gente poder dar continuidade no conteúdo, né? A gente vai falar de sistema reprodutivo ou reprodutor, que é a mesma coisa. Então, para estar direcionando o estudo de vocês, o que a gente falou na última aula, para aqueles alunos que não puderam ir, e para poder acompanhar o estudo em casa e não ficar atrasado na matéria, tá? Então, sistema reprodutivo ou reprodutor. Então, aqui já no começo da apostila, página 2, tem um índice aqui, e aqui fala de gestação, de parto, de intervenções cirúrgicas, né? De toda a parte de reprodução, né? Que a gente vai abordar aí na parte de pequenos animais, que é um pouco diferente de grande porte, né? E diferente no que? Então, diferente tanto no modo de tratar alguns distúrbios que acontecem nas condutas que a gente tem e principalmente nas causas mais comuns que acontecem, tá bom? Então, de sistema reprodutivo, a gente falou bastante em aula de castração, né? Foi um dos assuntos que a gente mais falou. E por quais as causas? Por que a gente castra um animal, né? Quais os pontos positivos e negativos de se fazer uma castração, quais os riscos, né? Tudo isso a gente falou. Então, se vocês podem pesquisar em casa, né? E ir anotando, né? Para poder não esquecer e lembrar futuramente, né? Então, existe a castração, né, de fêmea e a castração do macho, né? E em pequenos animais é comum fazer tanto para fêmea quanto para macho. Em grandes animais é muito mais comum se fazer castração só em macho, né? Então, quais os benefícios de se fazer a castração? Tem muito mais benefício, né? Muito mais pontos positivos do que negativos. Então, se previne piometra, né? Hemometra, se previne de ter uma prenhez que for indesejada. Muitas vezes as pessoas deixam o animal se reproduzir e depois soltam o animal na rua, coisa do tipo, ou não tem condições de criar, enfim. Então se previne fazendo a castração. Também a gravidez psicológica, que seria outra coisa que dá pra gente prevenir castrando, né? E prevenindo tudo isso, a gente também acaba prevenindo câncer de mama, né? Então, são tudo fatores hormonais que acontecem, né? Então, quando a gente castra, a gente retira a parte do animal onde se produz hormônios, né? Vão ser produzidos outros hormônios no animal que interferem em outras coisas no organismo, né? Então, tem hormônios no sangue, por exemplo, a insulina, glucagon, tem hormônios produzidos ali no cérebro, né? No pâncreas, enfim, mas essa parte reprodutiva, que é o que a gente está falando hoje, alguns hormônios que podem acabar fazendo com que esse animal tenha câncer ou tenha uma pseudogestação, que é a gravidez psicológica, vai estar prevenindo, né? Então, quando se faz a castração de um animal, muita gente reclama, diz que engorda,
né, o animal. E realmente isso pode acontecer, o animal engordar. Mas é uma coisa que é normal. Isso vai variar de animal para animal. Tem animal que engorda, tem animal que não engorda, né? Quando se faz castração em machos, também a mudança de comportamento. Às vezes o animal que era agressivo fica mais manso, mais calmo, né? E isso é um ponto positivo quando se trata de grande porte. Muitas vezes se castra um animal de grande porte justamente para ele ficar mais manso, né? E alguns animais também que têm a reprodução muito rápida, que é o caso, por exemplo, do gato, né? Se castra justamente para que não tenha não perca o controle ali e tenha um excesso de animais sem que a pessoa queira, não tem espaço, não tem condições de criar, enfim, certo? Da parte de sistema reprodutivo, é importante a gente conhecer todas as estruturas, né? Então, quais os órgãos, as estruturas envolvidas, né? Então, eu estou fazendo aqui falando aqui o que a gente estudou em aula e aí direcionando o estudo de vocês. E vocês em casa vão estar pesquisando, tá? Sabendo o que a gente estudou e vão estar podendo acompanhar, tá bom? É... Existe uma coisa chamada ciclo reprodutivo. O que é o ciclo reprodutivo? Ciclo é uma coisa que se repete. Então, vai se repetindo com o passar do tempo e volta ao começo de novo e vai indo, vai para o final, volta para o começo e vai se repetindo. Então, quando a gente fala de ciclo reprodutivo, essa fêmea ela vai entrar em cio, né? E logo que acabar esse cio, não vai estar mais em cio, depois ela vai ficar em cio de novo. Isso se repete várias e várias vezes. A gente chama isso de ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo dos animais ele vai variar, né? Por exemplo, em grande porte, a gente vai ter um ciclo reprodutivo que vai durar 21 dias, né? Sendo que na vaca a gente não vai depender de luminosidade. Já na égua, a égua vai ciclar de 21 dias, 21 e 21 dias, só que somente em dias longos, onde tem maior luminosidade, né? Isso vai variar de animal para animal, de espécie para espécie. Então, a gente vai chamar o cio de estro, e quando não está em cio, de anestro, que seria o que isso? A fase de cio é onde ela está apta a se reproduzir, a fêmea, e anestro seria a fase onde a fêmea não está apta a se reproduzir, certo? A fêmea se reproduzindo, ela vai ter um período, que a gente vai chamar de gestação, né? Então ela vai ficar gestante. Isso vai variar de espécie para espécie também, né? Então em pequenos animais, aproximadamente 2 meses, 60 dias. Em grandes animais vai variar. Então em bovinos a gente vai ter 9 meses. Em equinos aproximadamente 11 meses, né? Então mesmo mesmo sendo, tendo essa noção, por exemplo, pequenos animais, 60 dias, tem uma pequena variação. Então, tanto para mais quanto para menos, né? Isso pode acontecer, né? Beleza, então teve o período de gestação, a gente vai chamar depois o próximo período de parto, né? Período de parto, né? Então, o parto a gente vai dividir em 3: pré-parto, parto e pós-parto. Pré-parto, período antes do parto. O que acontece nesse período antes do parto? Como que acontece ali o comportamento da fêmea? Como que a gente sabe que ela tá perto de parir? Quais os sinais que ela apresenta? Né? Como que tem que ser o ambiente onde essa fêmea vai parir? Né? Tudo isso. Alimentação, né? Beleza, chegou na hora do parto. O que acontece no parto? Aí tem duas coisas que vão acontecer: uma eutossia ou uma distocia,
Se é uma eutossia, é quando é um parto normal, que acontece de forma natural, que nada sai fora do controle. Se é uma distossia, é uma dificuldade para se ter o parto. Então, essa dificuldade ela pode ser simples, pode ser mais complexa, mais complicada. Pode ser, por exemplo, às vezes falta de dilatação, falta de contração, um filhote que está em uma má posição e a gente precisa tentar posicionar ele de maneira correta. Em grandes animais a gente consegue introduzir a mão, rotacionar o filhote e tracionar, ou seja, puxar ele para fora. Em pequenos animais isso fica difícil de ser feito. E, então é muito comum se fazer cesariana quando tem algum problema assim. Beleza, teve o parto, aí vem o próximo período, que seria o pós-parto. O que é feito no pós-parto? Então, no pós-parto, a gente precisa ter cuidado com o filhote e com a mãe, né? Se a gente for citar um animal aleatório, sei lá, uma vaca, né? Então, a gente precisa que esse filhote mame o colostro, né? Em ruminantes, por que eu citei a vaca? Porque em ruminantes, né, nos bovinos, o filhote ele precisa muito mamar o colostro. Então é fundamental que ele nasça e já mame o colostro, para poder ficar protegido contra doenças, contra bactérias do meio ambiente, né? E é comum também acontecer alguns problemas após o parto, como por exemplo, um animal que às vezes não tem uma boa alimentação, se desgasta muito durante o parto, vai precisar ter um cuidado depois de medicamentos, né, medicamentoso após o parto. E também pode acontecer alguns distúrbios neonatais, patologias neonatais, pode acontecer retenção de placenta, enfim, são esses os cuidados que a gente vai ter. O que está de errado, a gente vai corrigir, né? Pode acontecer também a morte do filhote, né? Nesse caso a gente vai ficar só com a mãe, a gente vai precisar tomar alguns cuidados com a mãe para não ter mastite, para não ter coisas relacionadas ao leite, né? Pode acontecer o inverso, morrer a mãe e ficar o filhote. A gente vai precisar que esse filhote mame o colostro de algum jeito, né? Se não for da mãe, se não for de outra mãe que não seja a dele, comprar leite, enfim, se tiver um banco de colostro no hospital, enfim, a gente vai ter que suplementar de algum jeito. E assim por diante. Então, passado o período pós-parto, aí vai entrar essa fase que a gente vai chamar de lactação, né? Vai variar também de espécie para espécie, né? Então, o filhote, ele é lactante, porque ele mama um leite, né? Então, ele é um mamífero, né? Então, ele vai ficar mamando por um tempo. A partir do momento que esse filhote, ele deixar de ser lactante, aí ele vai introduzir a dieta de cada espécie, né? Então, o filhote, né, aproveitando aí a espécie bovina, que ele é lactante, a partir do momento que ele começou a pastar, comer ração, ele já vai ser um ruminante, tá bom? Então, vou encerrar a aula por aqui, gente. Então, seria esse os pontos para vocês estudarem, né? De reprodução, que eu falei em aula, as principais coisas que eu falei em aula, de sistema reprodutivo, tá bom? Notem as dúvidas e até a próxima aula.